E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Casa de Oração Caminho de Luz. E hoje é um vídeo voltado ao Orixá. No caso, o Orixá de hoje que a gente vai falar sobre é Pai Oxalá, ok? Esse vídeo é mais destinado aos membros de nossa casa, mas como está no YouTube, quem quiser assistir, né, fica à vontade. E que eu vou falar aqui é o que a gente entende sobre esse orixá e como a gente trabalha ele na nossa casa. Então tem várias casas pelo mundo, várias formas de ver, né? Então nossa é apenas mais uma. Pode ser que quando você assistir esse vídeo você concorde ou discorde, né? Eu peço o respeito nos comentários, caso você vier a comentar aí, né? Mas é a forma que a gente entendeu aqui, como a gente trabalha, né? E com a graça de Deus, nosso Pai, tá dando certo e a gente vai continuar assim. Logicamente que a cada dia a gente aprende uma coisa nova, a gente vai, né, tendo contato com outras pessoas, então o nosso conhecimento vai se preenchendo, né? De uma forma ali, se agregando, certo? Então vamos lá. Então, Oxalá, né? O Orixá, o Oxalá. Então, em outro vídeo eu falei, né, que é o entendimento que a gente tem sobre Orixá, que é a virtude sagrada do, né, do grande Deus, né, de Olorum, de Olodumare, né, de Zambi. E Oxalá é a virtude da fé, a virtude da paz, né, da luz ali através de certa forma, do entendimento, né, da paciência, né, é uma virtude sagrada, né? Acreditamos que seria a primeira virtude que a gente tem que desenvolver para a gente poder possuir todas as outras, né? A mãe de todas, né? O pai de todos ali. Tanto é que, né, em todas as casas, geralmente, Oxalá sempre está no topo, que é a ligação de Deus, né? A principal, no caso então a fé, a religiosidade que liga a gente a Deus. Então, isso que representa Pai Oxalá pra gente, né? Pai Oxalá assim nesse sentido assim, né? E daí a virtude, como, né, do modo geral, assim, acredito que a virtude é um sentimento, né, uma sensação, alguma coisa que a gente não pode tocar na mão. Então, geralmente o homem precisa de ter um símbolo para poder, né, se ligar em alguma coisa, um ícone, né? Então, o Pai Oxalá, para a gente sincretiza ele com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque para a gente, né, que vem de uma origem católica, espírita, e depois de ter contato com a Umbanda, que é a junção do espiritismo, do catolicismo e também do culto africano, né? Então, a gente tem muito forte essa parte mais católica dentro da gente, né? E para mim, né? Pelo menos assim, e os guias também que trabalham em nossa casa, respeitando essa parte de mim também, que a gente é responsável por ter iniciado esse trabalho, né? Então, eles apontaram Nosso Senhor Jesus Cristo como símbolo da fé, né? Símbolo ali de Pai Oxalá. Então, a gente trata Nosso Senhor Jesus Cristo como Pai Oxalá, né? Mas Pai Oxalá, nesse sentido, é a fé. Então, quando vai buscar pelo culto africano, tem a entidade, né, a divindade, né, ali, africana, né, no caso que responde por Pai Oxalá, que para a tradição africana ela é o maior símbolo da fé, né, no povo, no povo Yorubá ali no caso, né, e todos aqueles que entendem dessa maneira a parte, né, da tradição, assim, né, então eles têm Pai Oxalá como sendo essa divindade, né, africana que Deus, né, criou, né, Lodomari criou, e daí foi pedido a ele que, né, contar bem rapidinho assim o que eu, pelo menos o estudo que eu fiz, né, que eu tenho conhecimento assim, que, né, o Olodumare criou ele, e depois, né, tem vários itãs também que falam a respeito, foi lá que eu li, né, muito disso, né, e que daí tem a descida dele à Terra para poder criar o mundo, só que daí, infelizmente, né, daí um itã fala que Exu, né, ele tinha que prestar oferenda a Exu e ele não prestou, passou direto, daí Exu foi e dificultou o caminho dele e daí fez com que ele sentisse sede e após isso ele foi e furou uma palmeira lá, né, palma na verdade, né, uma palmeira, e daí extraiu vinho e daí ele acabou bebendo demais e dormiu e daí no meio da criação, então Exu, né, um lugar fala que Exu foi e contou ao Odomar, ao Deus maior, né, que Oxalá tinha dormido ali no meio do serviço. Outro Itã fala que o Dodua, né, que é o irmão de Pai Oxalá, né, que tinha a intenção de tomar, né, no caso se sentiu enciumado por Oxalá e foi lá e pegou o saco da criação, voltou ao Odumare e falou, né, que Oxalá não tinha sido responsável, né, na tarefa dele, e daí o Dodua cria o mundo, né, depois Oxalá, ele
envergonhado, volta, né, a Olodumare, né, e de Olodumare confia a ele a criação do ser humano, né, e daí vai a parte de Nanã, né, então essa é a história, né, no caso, que foi passada, né, do povo, né, africano, assim, de pessoa para pessoa, né, direção a direção. Então, essas histórias que fazem parte do culto, né, africano ali, com referência a Pai Oxalá. E nosso Senhor Jesus Cristo para a gente, né, no caso brasileiro, católico, né, então a gente tem referência na Bíblia, né? Então, muitas das passagens do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas não, né? Praticamente todas, a sentido da fé muito grande em nosso Criador, né? Em Deus maior. E sempre incitando a gente a ter fé, né? Como o grãozinho de mostarda, se tu puderes, né? Ter, né? A fé do tamanho do grãozinho de mostarda. Então, poderá falar da montanha, vai daqui para lá, ela irá. Então, sempre com referência muito grande à fé. Então, esse é a, o ícone que a gente tem para Pai Oxalá e Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns pretos velhos, né, que vem também o terreiro, às vezes ele tem essa fé porque foi como aprendeu quando estava em terra, né, pelo culto de tradição que eles iam trazendo. Então, algumas vezes a gente vai ter referência a Pai Oxalá, sim, né, e quando a gente pensar em Pai Oxalá, né, no caso para mim eu penso em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas um outro pode pensar também, né, nessa divindade africana também, que, né, desses itãs e até algumas coisas também, a gente vai por referência a Nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes vai para essa outra divindade africana também, porque daí como a parte da Umbanda trabalha com velas, né, trabalha com oferendas, né, e coisas assim para poder maximizar a nossa fé e para trabalhar, né, em certos aspectos da nossa vida e da vida dos consulentes e pessoas, então a gente vai precisar de certos atributos. Então, nessa parte daí a gente vai recorrer ao culto africano, assim, né, afrodescendente, no caso, dentro da Umbanda, que tem a ver, né, com essa parte da fé, né, com certos rituais, né, e a gente vai acrescentando, né. Então, para mim, mais ou menos isso que tem referência a Oxalá, a fé, né. Então, em nossa casa, quando a gente vai fazer uma oferenda para Oxalá, né, então a gente utiliza, né, para Oxalá a vela branca, né? Às vezes, né, se eu não vou ensinar a fazer uma oferenda aqui, mas eu falando assim como referência, né? Então a cor dele é a cor branca, né? Ali é branco leitoso, né? Para uma guia, para as miçangas de uma guia. Às vezes as frutas são frutas brancas, né? De polpa branca, como o coco, né? A pera, que mais? Uvas brancas, né? As flores também, né? Com as flores brancas, né, e oferecida a Pauxala ali. Daí como referência, né, interessante assim que na parte de Nosso Senhor Jesus Cristo tem um milagre lá que ele fez, né, da transformação da água no vinho. Né? Então isso é uma coisa bem referente a Nosso Senhor Jesus Cristo do vinho. E daí Pai Oxalá no culto africano também tem uma referência, né, a palma, né, ali que ele fura com o cajado, né, o pachorô dele, ele fura e extrai o vinho, né, que ele toma ali, né, e acaba, né, tomando demais porque não tinha água, então ele estava sedento, né, e toma o vinho demais e acaba ficando, né, embriagado e dorme, né. Então nos dois tem a parte do vinho, é uma coisa assim, acho interessante, assim, né, apesar de nenhuma das duas culturas conhecia, né, ali a referência de Oxalá, né, nesse sentido da fé, mas assim, tem coisas que nem que se encaixam, né, talvez por isso também, quando foi haver o sincretismo, foi juntado por peculiaridades, né, referências que tinha de uma para outra, né, e daí, que nem eu falando isso por quê? Porque daí na parte numa oferenda, né, numa coisa que vai fazer um trabalho, que vai ser realizado, nós não chamamos de ebó na nossa casa, né? Mas um trabalho ali, uma oferenda que vai ser realizada, né? Às vezes a bebida de Paxalá. Geralmente é mais voltado à água, água de coco, né? Ali, mas às vezes poderia também ser utilizado o vinho branco, né? Só que daí, dependendo da casa ou culto, não é servido vinho, né? Por conta de essa quizila, né? Essa dificuldade, né, que tem entre o orixá ali, né, de ele ter se embebedado e que pai, né, a Olodumare proibiu Oxalá ou qualquer um dos descendentes, filhos de pai Oxalá, que tomassem vinho, né, por conta de quando ele foi fazer o mundo, ele acabou se embriagando demais, né. Só que daí nessa parte é uma coisa interessante, né,
se você vai olhar, porque é uma história para você compreender o sentido, né? Mas muitos tinham como verdade absoluta aquilo, né? Mas se ele foi descer à terra, né, para poder criar a terra, e daí no caminho ele vai e fura, né, ali a palmeira. Mas se ele estava criando o mundo, onde é que estava a palmeira, né? Por que então que ele já não fez o vinho, se ele podia fazer a palmeira, né? Mas é um Itã, né? Então a gente não pode ir literalmente, a gente tem que entender a história e ver o que ela quer nos passar, né? Mas somente como é uma coisa assim que eu fico pensando, né? Quando eu leio assim, a gente às vezes se prende em certas coisas ali, né? Mas tem essa referência então de Pai Oxalá. Então nossa casa, quando a gente vai fazer, né, a gente precisa dar de mais intensamente da virtude da fé para a gente, ou para ajudar algum irmão ou irmã que precisa de ajuda ali, né? E o guia, né, às vezes recomenda que faça alguma coisa referente a Pai Oxalá. Sempre a gente acende a vela branca, né? E acrescenta um copo d'água, né? Quase como se fosse a vermeza do anjo de guarda, né? A vermeza do anjo de guarda a gente também acredita que tem uma referência muito grande a Pai Oxalá primeiramente. Então o anjo de guarda é o intercessor entre Pai Oxalá e depois Olorum, né? Deus maior. Então, o básico é isso. E numa oferenda, às vezes, pode conter, como falei, frutas, né? Então, velas brancas, né? E pode ter também as frutas, né? O coco, principalmente, a água de coco, né? Com a água de coco dentro, né? As uvas ali, a pera, né? Qualquer fruta, né, que tem essa polpa branca e que remeta a Pai Oxalá, né, que mais as ervas também, né, tem várias ervas que, pelo menos a gente acredita que tem a ver com Pai Oxalá, como o alecrim, a rosa branca também para banho, o manjericão, o hortelã, né, tem vários assim que você pode utilizar, né, para Pai Oxalá, para banhos, para fazer uma massa também, né. Nossa casa, para banho, pelo menos, as ervas de Pai Oxalá é a única que a gente, né, coloca na coroa, né, de todos praticamente ali, né, e a gente utiliza dessa maneira. Então, acredito que seria mais ou menos isso que eu gostaria de falar de Pai Oxalá, né, acho que se prolongar muito, assim, acho que fica meio cansativo também, mas eu acho que é isso que é importante saber para entender o que é Pai Oxalá, né, então, acredito assim, que todas as virtudes, né, trazem algo para a gente, então a gente entender o que a gente precisa e ir atrás, né, de qual orixá que a gente nota o nosso desequilíbrio e por conta disso a gente vai fazer oferenda para um, para outro, ali para poder, né, entrar em contato, né, com essa energia e trazer ela para a gente se aproximar mais desta virtude. Quando faz a oferenda, então também, né, pegando essa parte um pouquinho, mais, não é para o orixá, e sim para a gente, para que a gente se ligue a ele e aquilo, né, que ele representa, que faz parte, né, dele, né, ele reparta com a gente. Não que ele não possa dar ali espontaneamente, mas é questão que a gente não consegue ter essa ligação. E daí, né, a oferenda nesse ritual, né, é como se a gente conseguisse, né, fazer aquela energia evocando dele e vindo para a gente poder partilhar, né, e se levar um pouquinho para poder ter contato e receber, né, essa vibração, no caso do Oxalá, a fé, né, e a religiosidade ali, a paz também que vem no coração, né, pelo entendimento, né, da palavra de Deus, no caso, ok? Então esse é o vídeo que a gente gravou, né, de Pai Oxalá, e alguma dúvida que tiverem, põe nos comentários, e os filhos da casa, né, perguntar diretamente. Aí a guia também, no caso, como eu falei, de contas leitosas, né, no caso a cor branca, em nossa casa a guia de Pai Oxalá é branca, e mesmo outras entidades que vêm né, tem um cruzamento ali, né, entre orixás, né, então as contas brancas dentro, né, da guia de trabalho da entidade também remete a Pai Oxalá, ok? Então ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos.